Boa noite. Vamos iniciando, então. Boa noite. Já deu um... Acho que já deu um tempo para as pessoas que estão online também e que estão aqui se acomodarem, tendo passado pelo núcleo de psicose agora. Vamos dar início, então, ao seminário de formação permanente. A proposta hoje é que a gente siga com a leitura comentada do seminário 16, né? O seminário de um outro a outro. Entramos desde a semana passada numa parte específica do seminário que é a inconsistência do outro. E aqui, com esse terceiro capítulo, seguimos com essa questão da inconsistência do outro, a partir de algumas outras referências, né? Hoje, então, teremos 3 intervenções do cartel D. Vocês devem ter percebido, a partir do programa, que essas atividades de seminário de formação permanente estão sendo propostas a partir de trabalho de cartel. Então, hoje teremos 2 pessoas do cartel D, que é composto por Alessia Fontanelli, Daniela Nunes Araújo e Jordan Gugel como mais um, Mário Nascimento, Pablo Salsi e Sônia Vicente. Apresentam hoje Jordan Gugel e Pablo Salsi. Além dos cartelizantes, que vão trazer aqui as suas fisgadas desse seminário, cujas aulas não têm sido tão fáceis, vocês devem estar acompanhando aí com a leitura, né? A partir do que captura cada um dessa leitura, teremos também, com Graziela Vasconcelos, o trabalho sobre uma das referências que é trazido aqui, nesse capítulo, que é o Diabo Apaixonado de Casa, né? Antes de darmos início, então, propriamente ao seminário de formação permanente, interessa aqui falar para vocês sobre novidades com relação à nossa livraria. Nós temos 2 novos livros que estão já disponíveis para venda, que são lançamentos da Grama e da Paidós. Um deles é o de Jacques Lamillé, O Nascimento do Campo Freudiano, que vocês que estão no grupo de associados, estão na mala direta, já devem ter recebido a comunicação. São poucos exemplares, então sugiro que vocês entrem em contato com o Tiago Piloni, o nosso secretário aqui da instituição, que pode auxiliar vocês com relação à compra. Além dele, o objeto A na clínica analítica, leituras de um outro a outro, que auxilia também justamente para o acompanhamento desse seminário, né, que a gente está fazendo a leitura comentada aqui. Ambos estão à venda na livraria da biblioteca, fazendo um pequeno merchan aqui para vocês. Já estão acabando, são poucos exemplares. Caso não consigam, os interessados podem falar que tem interesse, lista de espera, a gente pode ver como faz isso. Ok? Bom, antes de iniciarmos, como tinha comentado com vocês, essa é uma lição, umas outras iniciais desse seminário, lições difíceis com muitas referências, e que a ideia é que a gente possa fisgar a partir do desejo de cada um dos interventores o que pode ser capturado, o que pode ser transmitido aqui, né? Da inconsistência do outro, esse capítulo da topologia do outro, Lacan, de alguma forma, vai delimitando como ele vai pensando o outro nesse seminário, né? Trazendo a perspectiva já do início, do seu primeiro ponto, com relação ao gozo. Me parece muito interessante, me parece que os cartelizantes, as pessoas que estão aqui que vão intervir, vão trazer um pouco disso, é que, de alguma forma, nesse capítulo, Lacan faz um retorno a Lacan. Lacan retorna a Lacan para poder ler também algo do seu gráfico. O que interessa a gente, nessa perspectiva, é pensar nesse ano aí de 68, 69, o que Lacan está propondo com o resgate do debate sobre o estruturalismo, sobre a linguística, como pensar em consistência do outro aí, e mais do que isso, pensar como isso prepara o seminário seguinte que nós trabalhamos aqui sobre os discursos. Então, a base está, de alguma forma, aqui nesse seminário 16. Bom, passo a palavra, então, imediatamente a Jordan Gugel, que vai trazer a sua intervenção, seguido de Pablo Salsi e depois Graziela. Jordan, a palavra está com você. Então, boa noite a todos. Obrigado, Rogério, por essa introdução. Eu poderia dizer que esse pequeno texto que eu vou ler, introdução ao capítulo 3, poderia levar a assinatura de todos os meus colegas do cartel que já foram nomeados aqui, considerando que nós estamos discutindo no cartel e esse foi o produto meu. A outra coisa é que, como o Rogério bem falou, trata-se de um texto difícil, um capítulo que não é fácil de a gente compreender, desse retorno, dessa releitura de Lacan por Lacan, né? E eu confesso que nas últimas 3 noites
Eu procurei até dormir mais cedo para ver se eu tinha sorte de Newton e sonhar com alguma indicação importante, assim, que me ajudasse a ler, a refletir e a vir aquele ponto assim que de basta em relação ao texto, mas não tive a mesma sorte. Não tive a mesma sorte. A minha sorte foi mais eu, hoje à tarde, ter encontrado um pequeno tempo para poder fazer algumas pontuações que me parece que, pelo menos a mim, me ajudou. Então, eu vou fazer uma pequena leitura de cada parte do capítulo e abrir depois para a fala de Pablo e de Graciela e depois vocês. O ponto 1. O gozo introduz a função do mais de gozar, que tem função de homologia à mais-valia. Se trata da mesma coisa e esta relação tem a ver com o objeto A. A questão é tomar esta relação como efeito de um discurso. O objeto A é um efeito do discurso do analista. Lacan fala da dimensão do seu trabalho e a repercussão entre seus alunos e trata da relação com o saber e sua preocupação com os mais jovens, que captam melhor o discurso. Eu achei muito interessante porque isso está absolutamente de acordo com a posição da Associação Mundial de Psicanálise na atualidade de enfatizar o trabalho e a aproximação com os jovens. Lacan diz que o sujeito é também efeito do discurso e a questão a ser formulada diz respeito ao desejo. O que acontece com o desejo que sustenta, da maneira mais oculta, o discurso que parece ser o mais abstrato de todos, digamos, o discurso da matemática? O que anima esse discurso é elidir, suturar o desejo. Quanto ao discurso do analista, é justamente o contrário. É dar plena presença à função do sujeito e operar com o que aí falha. Estamos no campo do S de abarrado e na impossibilidade de suprir esta falta que tem a ver com a significação sempre insuficiente, porque não passa por esse significante que falta no outro, né? Ponto 2. Do que se tratou até agora foi da concepção do sujeito ser determinado no fato de um significante o representar para outro significante. É o sujeito determinado pela relação S1, S2, relação esta que apela à teoria dos conjuntos, o chamado par ordenado. Lacan enfatiza que no seu discurso está implicado o saber e foi construído a partir do xiste, em Freud. Isso vem desde o seminário 5, com as formações do inconsciente, que Lacan já traz esta noção, não é? Foi nesse seminário que aparece pela primeira vez o esboço do grafo do desejo. Aí, se também colocar aí na tela, seria interessante colocar esse primeiro esboço do grafo. Está aí, que quiçá a gente pudesse aumentar um pouco a dimensão dele, para ficar melhor. Este desenho inicial demonstrava a função de inscrever o que acontece com uma unidade da cadeia significante. Ela encontra sua conclusão no futuro anterior que a determina, isto é, de forma retroativa. Aqui observamos que está a primeira leitura do A tomado como outro, como o tesouro dos significantes, que já está aí e é onde se inscreve a série S1, S2, Sn. Circuito que demonstra
que algo foi realizado. Lacan atualiza este esquema dizendo se tratar não do significante e significado, mas sim de dois estados do significante. Este circuito que está visto aí, delta, alfa, gama e delta, representa a cadeia significante permeável aos efeitos da metáfora e metonímia. Lacan traz o exemplo do familionário em Freud para fazer entender que uma formação do inconsciente é o acesso mais evidente à função do discurso e só se produz porque algo funciona no nível dos fonemas e é do círculo do discurso comum. O sujeito aí funciona no registro tríplice. É necessário a presença de um terceiro. O essencial aí é a introdução por Lacan do sujeito capitalista ao riso, porque cada um dos interlocutores sente-se sem saber, conceituado, concernido como empregado. O riso aí não falta, justamente porque o sujeito está implicado e denuncia a falha no saber. Esse tema aí da falha do saber e o riso associado, Lacan vai desenvolver no próximo capítulo. Então, os colegas que vêm na próxima semana seguramente vão trabalhar mais essa questão. A evocação da construção do grafo é para demonstrar a aproximação da função do sujeito distinguido do círculo do discurso, que se estrutura como tal, quando se interroga a função do outro, eu que voi. E aí vai entrar daqui a pouco a participação de Graziella, que vai trazer a referência, né, importante do Diabo Apaixonado de Jacques Cazotte, que é a referência de Lacan ao que aparece com a introdução do anzol, esse anzol, que está no segundo andar do grafo, aí no grafo do desejo, que depois vai ser trabalhado por Pablo. E esse segundo andar do grafo é justamente a interrogação que tem a ver com a pergunta: o que quer o outro de mim? Então, é o que boy, né? Então, é a partir da demanda que surge a linha superior. Lacan necessitou reinterpretar o grafo do desejo. Daí essa ideia que Rogério trouxe, né, que é Lacan lendo, voltando ao próprio Lacan. Parte da concepção do sujeito como aquilo que um significante representa para outro significante. E o que observamos nesta retomada do grafo? Tan, 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 tan. Aí vamos aguardar Pablo. Daqui a pouco ele vai ler, vai dizer para nós como foi que ele leu essa retomada. E isso me dá a possibilidade de entrar no ponto 3 do capítulo. A cadeia significante se trata da relação do significante com outro significante. Se considerarmos a teoria dos conjuntos, como fazer para articular esta relação como a de conexão? É a pergunta que Lacan faz nessa terceira parte do capítulo. Ele diz que se trata de uma relação de pertença. Para tanto, há que se considerar uma classe incluindo todos os elementos de uma dada conexão. Essa ideia é necessária para, a partir do grafo do desejo, poder formular que o significante representa o sujeito para outro significante. Então, vamos considerar S como o significante e o A como outro significante. Temos aí o par ordenado, S, setinha A. Logo aparece a questão: o que acontece ao postularmos como significante de uma relação, um significante que intervém nessa mesma relação? Aí começam as complicações, né? Então, estamos no paradoxo de Russell, né?
e quem sabe na discussão a gente possa trazer com mais detalhe, cuja importância é fazer surgir, a partir dos próprios matemas, a não possibilidade de vinculação entre os que têm essa qualidade e o conjunto dos que não têm essa qualidade. Ou seja, faz surgir, a partir dos próprios matemas, predicados não segregativos. Demonstra-se que não há vinculação necessária entre uma qualidade e o conjunto de todos aqueles que possuem essa qualidade. Sempre tem um que tem que estar fora. Há predicados que permitem fazer isso e há predicados que não permitem fazê-lo. Há um conflito entre um mais e um menos. Aparentemente, o que se apresenta é que o outro já contém tudo aquilo do qual se articula. E se assim fosse, o outro seria um código fechado e, em consequência, o discurso seria sem falhas. Se tivesse essa ideia de um outro, de um todo, né? De um outro fechado, completo, sem o S do outro barrado. Além de que há uma inapreensibilidade do outro como tal, já que aí está, como já vimos, o recalque primário. Mas sabemos que Lacan vai dizer que o outro não contém nenhum saber absoluto. E na próxima aula ele vai trabalhar melhor também esta advertência. Então, a conclusão até agora de Lacan é que todo discurso que se coloca como essencialmente fundamentado na relação com o significante é impossível de totalizar como discurso. No final do capítulo, Lacan usa uma metáfora espacial para introduzir a noção de furo, para pontuar a instauração do objeto A como ausência e traz a estrutura do cross-cap, da garrafa de Klein, para ilustrar a divisão do sujeito. Esta noção é inicial ao que Lacan vai desenvolver mais adiante, quando diz que o furo topológico é capaz de fixar por si só toda uma conduta subjetiva e fazer do objeto A o coração da pulsão e de em forma do outro, aproximando o objeto A do real em função do furo topológico e suas bordas. Eu considerei que, nesse momento, se faria necessário uma pequena introdução às noções básicas da topologia, que podemos dizer foram usados tanto por Freud quanto e principalmente por Lacan, para aplicá-los à experiência analítica, né? É interessante porque Freud já tinha um pé também na topologia, apesar de não expressar diretamente. Obrigado. Mas numa carta a Breuer, em 29/6/1892, Freud diz o seguinte: atormenta-me o problema de saber como seria possível representar de maneira plana, bidimensional, algo tão corporal como nossa teoria da histeria. Então, é Freud, em 1892, dizendo que, porque a histeria envolve diretamente o corpo, teria que ter uma outra dimensão que não fosse a dimensão apenas da superfície, que é bidimensional. Necessitaria de um passo a mais. Isso lá atrás, antes da interpretação dos sonhos, Freud já pensava assim. Para Freud, havia dois mundos reais e desconhecidos. Um externo, outro psíquico interno. E só este, o psíquico, podia ser conhecido através da experiência analítica, que, no entanto, implica um dispositivo externo. Então, de fato,
não há esta divisão justamente porque o psiquismo não é um dentro limitado por uma superfície voltada para o externo. Essa ideia em Freud, a gente já pode pensar que tem algo aí que aponta para a banda de Moebius, né? Já está aí em Freud essa ideia. Lacan dá uma outra abordagem do que nós podemos falar da topologia lacaniana, que, como vocês sabem, e isso é uma crítica que se faz, que é uma topologia própria de Lacan a partir da topologia, digamos assim, clássica, geométrica. Lacan utiliza da maneira que ele acha mais interessante para aplicar aos conceitos e à prática e à experiência analítica. Então, para Lacan, há um só real, unívoco, sem divisão, cuja definição é ser impossível de representar pelo significante ou imagem, e diante do qual há o sujeito. Entre o real e o sujeito, há os dispositivos relativos ao sintoma e ao fantasma, à fantasia. Portanto, relativos ao significante e ao objeto A, que o sujeito utiliza para abordar o real do sexo, seja pelo sintoma, seja pela fantasia. É dessa relação entre o sujeito e o sexo que se constitui o que a psicanálise chama de realidade. E, para tanto, Lacan enveredou pela topologia para tentar dar conta. Então, nós temos 4 pares de conceitos que definem a realidade, que podem ser compreendidos e figurados através de 4 artifícios topológicos. São 4 pares conceituais que têm uma expressão, um desenho que Lacan coloca como a sua topologia, né? O primeiro par é a demanda e o desejo, figurados pelo toro, que nos permite pensar o traçado de 2 voltas contínuas. É o famoso 8 interior. A primeira volta corresponde ao traçado de uma repetição local chamada demanda, ao passo que a segunda compreende a série contínua das repetições. É um pouco grego isso aqui que eu estou falando, né? Mas quem sabe no final do ano a gente vai ter essa ideia mais clara para todos nós. Dessas 2 voltas, desse 8 interior, resulta o desejo. Assim, o furo central, que daí resulta, representa o lugar do objeto faltante do desejo. O segundo par se trata do sujeito dividido e seu dizer, um dizer significante, figurados pela banda de Moebius. Como disse Lacan no seminário 17, na aula 7, o sujeito não é unívoco. O real, sim. O sujeito, não. O sujeito não é unívoco. E sua divisão é pensada assim. O seminário 17. Se onde não está, ele pensa. Se onde ele não pensa, está. Isso quer dizer precisamente que o sujeito está em 2 lugares. Então, o dispositivo topológico que figura bem essa antinomia do sujeito é a banda de Moebius. Nesse capítulo, no capítulo 7 do seminário 17, Lacan, inclusive, vai fazer uma própria crítica a esse conceito, essa ideia de sujeito dividido. Ele vai dizer que o sujeito está mais para o elétron, que pode ter a qualidade de ser onda ou partícula. Então, que são 2 estados diferentes que confluem, e não que ele seja dividido propriamente dito, né? O terceiro passo se refere à questão da relação entre um significante e o resto da cadeia significante. Esta relação é figurada pela garrafa de Klein. A questão é entender como um conjunto de significantes só tem consistência se faltar um. E justamente esse um faltante se encontrar na parte externa do conjunto ou se constituir como borda.
A cadeia significante consiste se, e somente se, um significante lhe existir, como sua borda. Essa figura aí da garrafa de Klein seria uma alternativa para pensar diferente não, mas a forma topológica de pensar o paradoxo de Russell. E o quarto par concerne a relação do sujeito dividido com o objeto. E aí estamos no campo da fantasia e a figura topológica é o cross-cap. A questão relevante aqui é questionar como o sujeito pode incluir em si e, ao mesmo tempo, se incluir num objeto que, no entanto, lhe é radicalmente exterior e heterogêneo. Se pensamos na fantasia, seria entender que não se trata de uma imagem no interior da economia psíquica do sujeito, e sim um aparelho que se confunde com a realidade. O fato de nos mostrar que o dentro e o fora são uma única e mesma coisa é que dá valor ao cross-cap. Mas que também nós podemos pensar isso com a própria banda de Moebius, né? Esse dentro e fora, né? Eu concluo, por agora, com a constatação que a importância da topologia é que traz instrumentos não para definir o sujeito, tampouco explicar sua divisão ou sua relação com o outro, ou com o objeto, e sim tentar demonstrá-los. Esse seminário que estamos começando a estudar vai nessa direção, é demonstrar. Por isso que é preciso de cordas, de nós, de bandas, de uma topologia, tem uma outra dimensão que não seja a dimensão da superfície. É necessário você fazer assim para ir entendendo, para ir mostrando. E não está dizendo que o sujeito é assim, você está demonstrando como é o sujeito na banda de Moebius. Então, essa é a grande contribuição da topologia para a experiência clínica, que através dessa visão que nós temos na construção de pegar, de formalizar, você pode, na sua prática, o imaginário ser enriquecido com essas figuras que potencializam a nossa clínica. E é com essa ideia de potência que eu passo a palavra a Pablo para ele trazer sua contribuição, né? E tem a figura do cross-cap que está aí também, se quiser botar aí. Ahí está a figura. Obrigado, Jordán. Como Jordán, eu também aspirei a ter um sonho revelador, mas isso me aparecia o Cheboy com pesadelos. Não teria a sorte de Jordán ficar com que voy aí. Mas vamos lá com que voy então. Só um comentário para fazer alguma conexão. Está se ouvindo? Conexão com um link com a conversa anterior, resgatar o que Marcelo Antelo trouxe na conversa a respeito deste seminário, que é a mudança de paradigma da metáfora energética de Freud para a metáfora da economia política que Lacan faz. Através do uso que ele atribui à noção do valor nesse campo, especialmente a transferência de valores, né? Como Marcela falava, transferência de valores de um significante a outro na clínica mesmo. Então, eu queria retomar isso como pano de fundo e lembrar que aqui Lacan aborda a relação do saber com o gozo.
e que quando ele diz que a palavra consequência quer dizer o efeito do simbólico no real, o efeito do discurso no real. E que o que chamamos estrutura quer dizer o saber como causa. Então, estou tomando isso como referência do que estamos tratando, o saber colocado como causa. Por outra parte, o Miller fala en otro texto que el discurso sin palabras implica reducirlo a letras. Un dos modos de entender o que é un discurso sin palabras. E antes de entrar na questão do grafo, finalmente que a verdade buscada, daquela que também conversamos algo na última vez, a verdade buscada é a lei que regula o gozo. De algún modo Lacan buscando aquella invariable, ¿no? Aquella constante. Ahora, a questão do grafo do desejo que me fisgou foi uma espécie de chevoi que eu fiz a Lacan. O que Lacan quer trazer hoje aqui o grafo do desejo a esta altura do seminário dele. O que me orientou na pesquisa, a leitura foi isto o que está fazendo o grafo do desejo aqui. Pode colocar a de Jordan, a primeira, a matriz básica da comunicação, essa, com a proposição de que o inconsciente está estruturado como uma linguagem, Lacan pode reler o grafo, mas à luz de uma concepção lógica, de que o que falta exerce uma função na estrutura, como Jordan acabou de falar muito bem. Por uma parte, o grafo do desejo é herdeiro do apoio que Lacan faz na linguística. Por isso, essa matriz, que é uma matriz básica da comunicação. Em contraponto ao que entendemos a topologia, os nós do último Lacan, aqui ainda se supõe uma intenção, que se quer dizer algo. É o que me parece importante de resgatar do grafo do desejo. Nesse sentido, é herdeiro da linguística, onde Lacan se apoia, através da noção de cadeia significante, que não estava de entrada em Lacan, a resgata da linguística. Mas, por outra parte, o recurso à lógica já estava em jogo em Lacan lá atrás, inclusive com as estruturas quaternárias que ele traz de entrada, como esquema L, C. Então, a lógica já estava aí também, subjacente. O grafo representa um sistema de coordenadas que tem a pretensão de explicar não apenas o processo de como se constitui o sujeito, sino também os processos que acontecem numa análise, onde entra a transferência, as construções, a interpretação. E nos seminários, as formações do inconsciente e o desejo e sua interpretação, além do texto Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo, onde Lacan vai construindo passo a passo o modelo na tentativa de explicar como a incidência do significante afeta o campo do vivo e subverte a natureza. Vou avançar um pouco. Tem uma parte que eu coloquei de entrar entrar no próprio grafo, não vou entrar agora por causa do tempo, mas se for o caso, temos aqui para entrar mais nele. Se a primeira, agora sim pode passar a outro grafo. Pronto, pode ser aí. Se a primeira parte do grafo depreende o inconsciente como um saber, a parte inferior, como um discurso do outro que desvela a verdade do sujeito, a pulsão de morte revela um estranho que transborda o reconhecimento.
a parte superior. Lacan aproxima aqui a pulsão de morte do irrepresentável. Nesta aula, ele fala do inapreensível pela cadeia significante. Jordan fez referência a esse inapreensível. Isso está localizado na parte superior do grafo. A estrutura do grafo em si não é planar, ela não é descontínua, sino que ela tem, aqui a gente pode supor que é uma descontinuidade, mas pode colocar agora a imagem do 8 interior, esse. Está um pouco apagada, mas o interessante é ver que Jordan já trouxe. Isso é 8 interior aí, mas que se você vê 4 lugares marcados no próprio grafo, a partir das 2 voltas, então, se no grafo aparece corte, aqui a gente pode ver a continuidade da circulação desse 8 interior. Bom, vamos avançar um pouco. Então, a partir desta continuidade ou contiguidade, há uma relação encadeada dos 2 patamares, 2 andares do grafo. Porque ainda estando em andares separados, vamos agora ao grafo final, ao completo. Uma vez com essa base, aí vemos agora os 2 andares. E como o andar de baixo da voz, se a gente lembra o gráfico anterior, a voz vai se conectar com o gozo lá em cima. Assim como a castração, se continuamos, vai se conectar com o significante. Então, a voz se junta ao gozo, já que aquela voz é objeto do gozo, e a castração, por sua vez, é em continuidade com o significante, visto que ela é efeito do significante. A solução, então, para resolver esta aparente separação é a noção do 8 interior, que vimos recentemente, que implica passar 2 vezes, uma volta dupla, pelo mesmo lugar. E, de fato, se não passamos 2 vezes pelo mesmo lugar, eu não sei como podemos supor uma entrada em análise. Então, em decorrência desta semitorsão, que o Jordan fez com a folha também, que dá esse 8 interior, passa a ser necessário dar 2 voltas para chegar ao mesmo lugar. Isso permite simplificar a continuidade da cadeia inferior com a superior, de modo que não há uma sem a outra. São interdependentes. Então, como o Jordan já trouxe as duplas também, o grafo do desejo através desta relação contínua mostra como há uma continuidade entre a necessidade, a demanda e o desejo, que por sua vez ocupam diferentes níveis. No primeiro, podemos supor o regime da necessidade, na primeira volta, quando há corte do significante, aparece a dimensão da demanda e na medida em que não dá conta, aparece a dimensão do desejo como o resto dessa operação. Então, será no grafo do desejo que aparecerá a distinção entre o grande outro como o tesouro dos significantes, a letra A, do lado direito embaixo, e o significante da falta do outro, que está lá em cima à esquerda. Por outra parte, o grafo ilustra no percurso do sujeito, nos desfiladeiros da cadeia significante que vai se formando, a partir do encontro que são a dimensão do enunciado e da enunciação. No andar inferior, temos a significação do que é dito, a significação imaginarizada. E no superior, a abertura de sentido a outra cena, o equívoco, sustentada como verdade.
qual é a verdade quando inicia o grafo, que não há outro do outro. Essa é a primeira leitura do grafo, que nenhum significante é todo, não há nenhuma significação absoluta. Em relação à demanda incondicional, resta a condição do desejo como absoluta, a insatisfação estrutural. Aqui pode colocar o desenho do Chevois, que aparece aí, a insatisfação estrutural. O grafo do desejo mostra um percurso de direita para a esquerda e de trás para frente. Volta ao grafo completo. Esse. Onde tem o ideal, o ideal do outro, pode ser lido como embaixo, sai a seta do lado direito do sujeito, a volta inteira chega no ideal, que supõe a intenção: o que queres de mim é isso. A resposta, supostamente, se existisse, estaria aí. Quando no outro passo, onde fica onde temos a SD, a demanda, temos uma pergunta que pode ser representada como: o que queres que eu faça, né? O Chevois. O que você quer que eu faça? Que encontramos nesse lugar a dimensão também da demanda. E do lado esquerdo, onde temos o fantasma, temos a resposta de que o outro tem algo que me falta. Nesse lugar, onde se localiza o fantasma, teria a resposta: o outro tem o que me falta. Ao tempo que o tema da falta em cima à esquerda, o que falta no outro é lido como que não há outro do outro inicialmente. E agora pode ser lido como equivalente da presença do que aparece como um a mais ou como um que falta. Jordan trouxe, inclusive com paradoxo de Russell, aparece que sempre nesse lugar há algo que falta ou algo que está a mais. Agora, esses três níveis convivem, se interrelacionam. Não é que vem um, outro depois, não é uma sequência genética. Avanço. A pergunta, em certo modo, que orienta Lacan aqui é se a transformação do outro, na significação que falta o outro, em vez de ser concebida espacialmente como uma projeção ou uma deformação de superfície, se poderia ser logicamente fundamentado. Quando Jordan trouxe no final a demonstração, eu entendo pela via do que Lacan busca aqui, passar, em certo modo, da analogia à homologia. Como algo pode ser homólogo e não simplesmente análogo, semelhante. E em função da homologia apoiado na função lógico-matemática. Se temos a matriz de que um significante representa um sujeito para outro significante, se no início essa formulação remetia a um encadeamento discursivo e ao efeito de discurso,
agora essa formulação vai equivaler a uma função matemática. Se no seminário o desejo de interpretação, em 57, antecipava o uso do teorema da incompletude com a formulação de que não há outro do outro, mostrando a necessidade de distinguir entre o grande outro e a letra A, será somente neste seminário de um outro a outro que será dado esse salto para a fundamentação lógico-matemática dessa distinção. Até o seminário 6, com o uso do grafo, a função do outro podia ser confundida com a pessoa do grande outro, mas a letra A é estrutural e o grande outro é histórico. Se o A, a letra A, não rege o grande outro, o dito primeiro, se existisse esse grande outro, o primeiro dito se confundiria com essa voz omnipotente de um grande outro encarnado. Que entendo que o que acontece na psicosis, quando se produz no lugar da entrada em análise, onde o outro encarna a suposição de um saber, mais que suposto, aparece exposto e se implode. É assim como entendo. 9 horas, então, vou fechando para dar tempo. Graciela, bom, ya nos anos 60, Lacan, en 60, anticipaba una concepción lógico-matemática do real, na qual, neste seminário, de um outro a outro, constitui esse marco decisivo no percurso, onde entra o estudo das implicações do teorema da incompletude de Gödel e a anunciação de um projeto de elaboração de um discurso sem falas. Haveria a tomar forma com os matemas, ou seja, com algebrização. O que fala alto aqui de novidade é o uso da álgebra, e deixo por aqui a palavra. Boa noite. Vou apresentar para vocês a referência de Lacan na aula 3. E eu digo que o diabo apaixonado, em Lacan por todos os lados. Talvez estejam todos cansados aqui, mas recomendo que se mantenham acordados, porque diante desse que vos apresento, não deveis ficar de olhos fechados. Estamos no seminário 16, de um outro ao outro. O ano é 1968, quando Lacan nos apresenta em sua terceira aula, a topologia do outro. Essa história, no entanto, começa anos antes. Mobilizado desde antes de 1953 por seu interesse acerca da constituição do sujeito, Lacan vai avançando em seu desenvolvimento teórico e, em 1958, vai propor a construção do grafo do desejo. Esse grafo, vocês verão, é fundamental para o que será desenvolvido no seminário 16. Ainda no ano de 58, formula em seu texto A Direção do Tratamento e os Princípios de seu Poder que o homem é um animal presa da linguagem. Mas é em 1960, por ocasião de um convite a participar de um congresso em Royaumont, sob o título A Dialética, que Lacan escreve o texto Subversão do Sujeito e a Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano, o qual apresenta uma abordagem direta da concepção do sujeito e do desejo em articulação com o grande outro. Apesar de aqui Lacan não mencionar explicitamente, e aí eu estou em 60, ele se serve para todo o desenvolvimento do texto de uma obra de Jacques Cazotte, O Diabo Apaixonado, publicada em 1772.
A menção a esta obra ele fará apenas na aula 3 do seminário 16, aula que agora vos foi apresentada. É uma obra cujo eixo central da narrativa gira em torno de uma questão e suas consequências, enunciada pela voz do próprio diabo. Que voi. Em recente trabalho apresentado na Jornada de Cartéis da EBP, coloco em relevo o X do desejo materno. E agora preciso retornar a ele. No entanto, para esse desenvolvimento, de um outro ponto, do ponto em que Lacan propõe, cito Lacan, partamos da concepção do grande outro como lugar do significante. É esse X do desejo do grande outro, quer dizer, sua opacidade subjetiva, que constitui a substância do desejo e por meio do qual o desejo do homem ganha forma. Cito Lacan. Eis porque a pergunta do grande outro, que retorna para o sujeito do lugar de onde ele espera um oráculo, formulada como um que voi, que quer você, é a que melhor conduz ao caminho do seu próprio desejo, caso ele se proponha a retomá-la no sentido de um quer ele de mim. Essa rápida menção ao grande outro em sua relação com o desejo que funda o sujeito, o fiz para poder chegar ao ponto no qual hoje pretendo trabalhar. O diabo apaixonado como referência para a topologia do grande outro. Em determinado ponto do desenvolvimento dessa aula, Lacan irá interrogar a função do A, grande outro, e sinaliza que o faz a partir da forma como introduziu o anzol. E aí a gente já viu aqui em algumas imagens. Que foi desenhando no alto do grafo, simplificado, aquele primeiro, o ponto de interrogação. E continua. Cito Lacan. Chamei-o fazendo referência a O Diabo Apaixonado, de Cazotte, de que voi. Que quer ele? Quer o grande outro? É o que me pergunto. Introduzo, então, a referência que venho apresentar. Alvari, capitão da Guarda Real de Nápoles e personagem principal de O Diabo Apaixonado, após presenciar uma conversa sobre a cabala, deseja ardentemente um saber sobrenatural. E, em nome disso, evoca, chamando por 3 vezes, aquele que parece ser quem carrega as respostas, o tesouro dos significantes, Beelzebub, o portador de um saber sobre o desejo. Em resposta a esse chamado, o diabo lhe aparece sobre a hedionda forma fantasmática de cabeça de camelo e, com uma voz tão horrenda quanto sua aparência, pronuncia: que voi. Alvari se apercebe do terrível estado em que se encontra frente ao que faz ressoar a pergunta que lhe é endereçada. Cito um trecho do livro. Senti necessidade de apelar para todas as minhas forças, um suor frio e esmorecê-las. Fiz um enorme esforço. A revolução ocorre e Alvari se torna senhor. Podem trazer todos os conceitos de Lacan, porque estão realmente aqui. Enquanto o diabo torna-se seu escravo. Não resisti a apontar aqui um traço de O Diabo encontrado no Seminário 17, quando Lacan diz que a revolução, o discurso do mestre a realiza por meio do giro que se completa. Com essas posições assumidas, um novo, talvez sutil, mas certamente estrutural, movimento se dá. Ante a impossibilidade de se haver com o horror do desejo enigmático desse grande outro, Alvari repreende seu escravo
por se lhe apresentar sob aquela forma medonha, exigindo uma aparência mais conveniente e um tom submisso. Então, o fundamental acontece, a partir da pergunta que se segue. Cito o livro. Mestre, pergunta o fantasma, sob qual forma devo apresentar-me para vos ser agradável? Ou, dito de outra forma, aí já sou eu, que fantasia é preciso construir para velar o horror do objeto A? É então que de algo extraído de um corpo, uma cabeça de um camelo, passa-se a forma de uma cachorrinha, depois a de um pajem, e por fim a algo mais agradável, algo mais parecido consigo mesmo, um ser humano. Nesse caso, uma linda mulher, uma linda, fantástica, idealizada mulher. Vejamos de outro modo. Há aqui uma renúncia ao gozo sob o efeito do discurso, e o que surge como função é o mais de gozar. E é aqui que começa a peleja do sujeito barrado, na relação com o grande outro, em sua vertente da demanda. O diabo, sob todas as formas assumidas, busca servir a Alvare e satisfazer as suas necessidades. Para isso, bastando apenas ele pensar ou enunciar uma frase que, de alguma forma, permita entrever algo da sua necessidade. Tudo lhe era dado, mas eis que da necessidade se passa a demanda. A cachorrinha lê seus pensamentos, executa todas as ordens de Alvare, lhe faz referências e espera dele algo que lhe confirme a satisfação de seu mestre. A confirmação não há. É então que Alvare atribui à cachorrinha o nome de Biondetta e lhe dá uma ordem. Nesse momento, o animal se transforma em um pajem, em um traje de libré. Este é Biondetto, que se desdobra para garantir a Alvare e aos seus amigos o mais perfeito jantar. E quando Alvare solicita que lhe traga Fiorentina com sua harpa, o pajem se transforma na referida dama. Ela toca, canta e encanta a todos os homens presentes. Voltando à sua forma, o pajem, depois de servir ao seu amo, pede apenas um espaço ao seu lado, que lhe nega e tenta livrar-se dele. O pajem, então, se lhe revela o sexo. É uma mulher. Diante desse ser feminino, Alvare consente que ele possa ficar no quarto, mas sob a condição de dele não se aproximar. E, para isso garantir, ameaça a pajem com o mesmo horror que dera origem a tudo. Cito o livro. Procure acomodar-se de um modo que eu não a veja nem a ouça. A mínima palavra e ao mínimo movimento que me cause inquietação, engrossarei a minha voz para lhe perguntar: que foi? Aqui estaria a questão: que quer ele de mim? Dessa forma, Biondetta, a mulher, se derrama aos pés de Alvare, clama por viver ao seu lado, tenta por muitas vias que ele a tome como sua e entrega a ele todo o seu ser e existência. Mas ele se esquiva, afasta-se desse lugar. É quando, ao ver Biondetta vítima de um ataque comandado por uma outra mulher com quem Alvare se relacionava, à beira da morte, ele então, frente a esse ser que tudo por ele sacrificou, entrega-se totalmente. Cito ele. Se me fores devolvida, serei teu, reconhecerei tuas bondades, coroarei tuas virtudes e tua paciência. Ligo-me por laços indissolúveis e farei meu dever o tornar-te feliz pelo sacrifício cego de meus sentimentos e vontades. Biondetta sobrevive e Alvare a toma como sua e se entrega sem medidas a ela.
Biondetta revela ao seu amado que ela é um ser fantástico, uma sílfide, que tornou-se mulher para poder unir-se a ele. Um mês de doçuras e segue-se então um tormento eterno. Biondetta quer casar-se, quer fidelidade plena, juras de amor eterno, entrega absoluta. Ela exige que ele declare que será dela e que essa posição será imutável. Cito: Ó, Biondetta, você não vê meu coração. Se visse, pararia de estraçalhá-lo. Continuo. Para casar-se, Álvares se vê, por questões de respeito, obrigado a pedir o consentimento de sua mãe. E nessa jornada de retorno ao lugar de onde o sujeito, advém, sofre com os horrores imputados por Biondetta, que tenta fazê-lo desistir de colocar entre eles sua mãe. Álvares continua, apesar de tudo, completamente tomado pelo enlace amoroso, vendo apenas a mulher que Biondetta representa. É quando, ao dizer, minha cara Biondetta, tu me bastas, ela rapidamente Biondetta, tu me bastas, é preciso que saiba que eu sou. Não, desculpa, gente. Ela responde rapidamente. Biondetta não deve te bastar. É preciso que saiba quem eu sou. Eu sou o diabo. Ao que acrescenta, dize. Enfim, se conseguires, com a mesma ternura que eu sinto por ti. Meu caro Beelzebu, eu te adoro. Estaríamos aqui em um final de análise, sem o recurso da fantasia, com um gozo desvelado, o sujeito é convocado a saber fazer com seu gozo, a amar e identificar-se ao seu sintoma, e poder enunciar, sou como gozo. Ocorre que depois de ter eu me debruçado na leitura do Diabo, o vejo por todos os lados da obra de Lacan. Terá sido esse convite uma maldição que me lançou de forma a chocar-me com inúmeras perguntas e todas elas sem respostas formuladas? Deveria eu buscar na Cabala respostas a questões tão enigmáticas? Seria a cabeça do cavalo o insuportável do gozo do grande do Camilo, o insuportável do gozo do grande outro? Os discursos do mestre, histérica e analista estão de alguma forma colocados nessa relação de Álvares com todas as formas que derivam de Beelzebu, o grande outro? As linhas que se constituem em razão da articulação de Beelzebu, o A, e suas distintas formas, S, promovem a formação do cross-cap da garrafa de Klein, de forma a revelar o objeto A enquanto furo que se designa no nível do grande outro? Biondetta coloca em jogo algo do feminino e da inexistência da mulher? A maldição é ainda maior na medida em que não apenas me faltam respostas, mas me faltam recursos para elaborar, por meio da palavra, as perguntas que me ficam. Bom, o Diabo, provavelmente, intitulado Lacan, deixa a gente aqui com uma série de perguntas sobre esse capítulo, né? Eu vou, de alguma forma, a partir da reverberação da escuta dos trabalhos, né, tentar, se for possível, né, trazer uma certa leitura do que eu pude escutar aqui, né? Então, eu traria inicialmente uma pergunta que seria meio para a mesa, né, para pensar. De alguma forma, todos se interrogaram: que raio Lacan quer com essa lição, né? O que ele quer ao falar tudo isso aqui, né? Me arrisco a pensar, né, a partir das intervenções que foram feitas aqui,
a partir de uma ideia que Lacan traz também, que foi trazido de alguma forma nas falas, né? Que o discurso analítico ele promove uma nova relação com o saber, né? Isso traz a gente para a clínica, né? Eu acho que de alguma forma, para que a gente não caia também num certo deleite intelectual, né? Sobre todas essas coisas do Lacan, o que interessa é especialmente o discurso analítico, que o Lacan está tentando dar conta aqui, né? Então, para abordar essa questão da produção do saber, Lacan vai se valer da questão do discurso, né? De alguma forma, me parece que Jordan e Pablo vão trazer isso desde o grafo até o discurso, como Lacan vai tentando colocar isso em jogo, né? Essa produção de uma nova relação com o saber a partir de uma lógica discursiva. Não qualquer discurso, o discurso analítico, né? É esse discurso que interessa. E Lacan diz, né? De alguma forma, o que movimenta e faz o discurso existir, Pablo trouxe, eu acho que na fala dele, é a questão do gozo, né? Como entender, então, essa conexão entre discurso e gozo, sujeito-gozo? Eu tendi a ouvir vocês um pouco caminhando por isso, né? E como demonstrar algo dessa relação com diversas formas como Lacan se esforça em fazer, né? Jordan traz que o objeto é efeito do discurso, o analista é efeito do discurso, e diferente de outros discursos que suturam o sujeito, o discurso analítico promove que o sujeito possa aparecer, de alguma forma, né? Isso não se faz sem um certo recurso desse objeto que cai e que é o próprio analista. Eu fiquei me perguntando, Jordan, se haveriam, se esse seria algo próprio do discurso analítico ou de qualquer discurso, né? Que caia alguma coisa que sirva a esse esburacamento. Ou isso é só do discurso analítico, né? Não tenho essa resposta, estou cutucando Jordan aqui porque eu quero escutá-lo também. E também pensar algo de como seria essa conexão, né? Já que a partir dessa queda, que é o objeto onde o analista se suporta de alguma forma, é a sua função, como pensar esse movimento do discurso com esse objeto que cai, né? Porque o analista, em última instância, ele não se identifica ao objeto, ele maneja desde o semblante que ele faz desse objeto que cai. Ele não responde a esse lugar. E achei interessante quando o Jordan traz essa questão da demonstração, que eu acho que foi o pé da topologia para a gente entender o 16, como o Lacan está fazendo essa virada aí, né? Como ele está tentando se aproximar da estrutura. Pablo e Jordan já trouxe a pergunta que eu teria feito para Pablo, assim, por que voltar para o grafo, né? Por que nesse momento? E acho que Pablo fez o esforço de mostrar como a partir do grafo se introduz a falha, que Jordan trouxe também, né? Como aí se introduz a falha, que é por onde vai sair essa questão do objeto, vai restar a questão do objeto. Eu fiquei pensando, Pablo, como a gente pode pensar aí ainda essa questão da falha, né? Dos níveis do grafo, passando do IDA ao sujeito, da subversão do sujeito, que me parece que é onde Lacan está querendo pegar. Não o sujeito que se completa, mas o sujeito subvertido, né? Dentro da lógica aí. Graziella com o diabo, provavelmente. E o que eu fiquei pensando foi uma associação, na verdade, que eu fiz quando escutei. Lacan, no Seminário Transferência, quando ele vai falar de Eros, ele traz Eros de Platão e falando que Eros não é um deus, é um demônio. Né? É uma coisa precisa que Lacan traz. É um demônio que traz a mensagem do divino para os humanos. Então, na verdade, Eros está entre os dois ali, na questão do desejo. E me pareceu muito curioso, e você captou isso, como ele faz isso a partir de uma figura feminina. Platão faz isso com Diotima, ele faz agora com Piondeta. É aí que se introduz talvez algo dessa fissura. Bom, eu acho que isso seria só para a gente começar a conversar aqui. Na verdade, eu fiquei pensando nessa conexão entre o saber, a modificação do saber e o gozo, e vamos ver o que é que rola aqui dessa conversa, né? Eu acho que a gente passa primeiro para a mesa, a gente recolhe mais alguma coisa, a gente está com tempo escasso. Eu queria dar a palavra a Mário. Certo, Mário Nascimento, Luiz Felipe, depois... Mário Nascimento, Luiz Felipe... A partir de um pequeno comentário, eu quero lançar uma pergunta à mesa, né? O comentário é o seguinte: me pareceu, quer dizer, eu entendi dessa forma, que Lacan coloca uma diferenciação entre os efeitos dos discursos e o efeito específico do discurso do analista, né? Então, o raciocínio que me pareceu foi o seguinte: o objeto A, enquanto objeto causa do desejo, que visa diretamente o gozo, e, portanto, algo do efeito dos discursos, e daí a existência da fantasia, etc., etc. E
o efeito do discurso analítico, diferente dos outros discursos, ele teria como efeito o objeto A enquanto objeto mais de gozar. Então, a pergunta é assim, essa distinção entre objeto causa de desejo e objeto objeto mais de gozar. Eu gostaria que vocês me explicassem um pouco sobre isso, e eu vou aproveitar para a segunda pergunta junto disso, que é o seguinte: por exemplo, nós temos um pouco de acesso às consequências do discurso analítico através do passe, né? Através do passe, a gente pode se dar conta, por exemplo, de uma deflação do desejo, podemos nos dar conta do atravessamento da fantasia, podemos nos dar conta enfim, de uma série de coisas outras, né? Que não vamos citar aqui todas, mas o que eu quero colocar é que o passe como instrumento de investigação das consequências do discurso analítico, né? Agora, ainda ficou para mim muito enigmático essa diferenciação entre o mais de gozar e a causa do desejo. Então, queria agradecer, né, as contribuições dos colegas, de Graziella também, e destacar assim algo né, que foi trazido para vocês, que me parece também é um eixo interessante para a gente tomar essa resposta a essa pergunta, né, do o que se trata dessa aula, por que Lacan está dando tanta ênfase a essa dimensão topológica do próprio gráfico, do grafo, do desejo. E eu acho que tomar, Rogério, isso que você destaca no seu comentário como um eixo, não só dessa aula, mas das aulas desse seminário, que Lacan está tratando o seminário todo sobre o discurso analítico. Toda essa interrogação sobre o outro, de um outro grande, né? De um grande outro ao objeto A, não é abstrata, vamos dizer assim, é dentro do discurso analítico. Eu acho que isso dá uma certa orientação, né, à leitura e ao que Lacan está tentando transmitir. E essas formações, né, topológicas, às vezes parece que fica abstrato, uma coisa complicada, mas tem uma frase assim da aula que para mim iluminou assim bastante assim do que se trata isso que ele está falando na experiência analítica, na prática analítica. É uma frase que está na página 56, é a última frase dessa página, que ele diz assim: nossa relação com o outro é uma relação mais ardente. Vamos lembrar do ardente, que tem a ver com ardor, picante, enfim, com o diabo, Beelzebub, Biondeta. Uma relação de demanda. Eu acho que essa é uma frase assim, fundamental dessa aula, porque dizer que a relação do outro é uma relação de demanda, em outras palavras, é dizer que a demanda constitui o outro. A maneira como constituímos o outro é a partir do modo como a gente faz essas demandas ao outro. E aí a gente pode entender um pouco, talvez situado assim na prática clínica, a história do touro, né, que Jordan deu ênfase aqui. Se a gente pensa o touro como essa câmara né, a câmara de um pneu, as voltas que se dá no eixo, né, que perfaz ali a câmara, seriam as voltas do dito, que são essas voltas da demanda, que é a volta de tentar dar o sentido ao S1, ao S2, e na medida em que essas voltas do dito vão performando, né, uma volta em si, se produz um furo. E é desse furo que está essa dimensão do objeto A, do desejo, diferente dessa dimensão da demanda. Então, assim, poder sacar que é a maneira como o sujeito faz uma demanda e a maneira como constitui um outro é a referência para podermos pensar na prática clínica a outro lado dessa história, que é o que não é demanda, o que a demanda não captura, que é a dimensão do desejo, a dimensão do dizer.
e que ele traduz também numa frase, para mim, também fundamental. Essas duas frases assim, da aula. Já na última página da aula, página 60, que ele diz assim: o lugar da interrogação analítica entre a cadeia da demanda, a cadeia do dito, e a cadeia da enunciação, a cadeia do dizer. Entre a demanda e o desejo, entre o dito e o dizer. É disso que se trata a interrogação analítica, que é o próprio trabalho analítico, né? Então, assim, acho que, de uma forma assim, né, a abstração topológica pode ganhar um pouco o terreno assim, do que é a nossa prática, do que está tentando formalizar em termos dessa experiência do que é o discurso analítico, né? Acho que bem interessante podermos ver isso, né? Fábio? Boa noite, gente. Bom, quero agradecer aí as elucidações trazidas pelos apresentadores de hoje. Grazi, um primor que você fez aí com o diabo, obrigado. E eu já vi em alguns lugares que a psicanálise é uma sopa que se come de garfo, né? E eu acredito que a topologia faça com que esse garfo se torne mais consistente para capturar determinados conceitos que são difíceis. E o meu comentário é sobre o que o Jordan falou sobre os 4 pares, né? Que acho que clareou muito, né? Como pensar demanda e desejo a partir do Toro, e o Luiz Felipe falou mais sobre isso também. Acho que é uma maneira muito interessante de se materializar o que está se falando sobre demanda e desejo, né? O segundo par, né, sujeito dividido e o seu dizer a partir da banda de Moebius. O terceiro par, relação entre o significante e o resto da cadeia, com a garrafa de Klein. E o sujeito dividido e o objeto a partir do Cross-Cap. E aí a minha questão existe alguma outra maneira, né, de linkar esses 4 pares com os conceitos que se dizem fundamentais para a psicanálise? Então, a partir desses 4 pares, teria algum caminho para se falar sobre inconsciente, repetição, transferência e pulsão? Ou os 4 pares estão presentes nesses 4 conceitos o tempo todo? É isso. Obrigado. Diabolicamente, a gente está com o tempo apertado. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu retorno à mesa e podemos conversar um pouco, ok? Jordan primeiro, pode ser? Acho que essas questões dá papo para muito tempo, né? Para a gente falar, e não sei se teriam resposta com a precisão que vocês poderiam supor que a gente possa responder. Mas o que me parece interessante, a partir dessa pergunta que você faz, que só com o discurso analítico é que se pode que a falha A gente fica a falha pela questão do objeto que cai, né? que cai. Eu tinha preparado mais coisa do que o que eu falei, evidentemente. Uma das coisas que eu pensei é de que essa aula é uma retomada dessa ideia de que o sujeito é aquilo que um significante representa para um outro significante. Então, isso é a base S1, S2, o matema é esse, S1, S2, embaixo o sujeito. Então, essa é a primeira ideia da produção do sujeito a partir da cadeia significante, certo? Agora, dessa operação do S1 e S2, que produz o sujeito, vai produzir também um resto. E aí entra a dimensão da demanda. O sujeito supõe que o outro tem esse S1, que é o que estabelece a lei simbólica para ele. Ele acha que esse S1 está lá no outro, e ele demanda isso. E justamente por ele não ter uma resposta dessa operação, aparece a dimensão da demanda, que é a pulsão. Então, aí, nesse resto dessa operação, aparece o objeto A, né? Então, nós temos, a partir daí,
a visão da constituição do sujeito a partir da alienação e da separação, que entra aí a dimensão pulsional, já que o outro não tem um significante que falta ao sujeito. Então, essa dimensão temporal, essa dimensão da alienação e separação introduz uma outra condição, que é a do gozo, e que o último ensino de Lacan vem privilegiar essa posição de gozo, né? A partir dessa relação que se estabelece com a produção do objeto A. E aí eu queria fazer um link dessa condição com a questão da posição do analista. E podemos tomar em Freud e em Lacan. Em Freud, a posição do analista está baseada na neutralidade, mas que é uma neutralidade que passa pela resposta significante à associação que o sujeito faz. Para Lacan, tem a ver com o desejo do analista. Então, ele sai da neutralidade do analista para o desejo do analista, que é produzir justamente que o sujeito associe para que algo apareça desses enunciados, algum dizer que está aí. Então, é só o discurso analítico que pode produzir isso, né? Que pode produzir a emergência de algo que tem a ver com o discurso sem palavras, né? É a relação de tomar o dito e o dizer, o enunciado e a enunciação. É isso que Lacan vai chamar em Iluminações Profanas, tomando conta de Ricardo Piglia, de que um conto sempre tem uma história por trás, e fazendo analogia com o que acontece numa experiência analítica, que o sujeito diz algo, mas que por trás tem algo que também acompanha essa história desse sujeito, né? Então, é bem interessante essa associação que Millet faz a partir do conto, porque vai mostrar justamente que o que vai aparecer aí é um discurso sem fala, que tem a ver com a fala do sujeito, mas que está por trás desse dito, né, dele. E essa pergunta que Fábio faz, eu também entendo, Fábio, que está aí, os 4 conceitos podem ser lidos a partir desses 4 pares também, né? E, Mário, essa questão é uma questão que no cartel já apareceu, eu acho que a gente vai ter que continuar trabalhando sobre isso, mas pelo pouco que eu disse aqui, você já percebe que o objeto A está como causa de desejo na posição do discurso analítico e está com mais de gozar quando aparece justamente nessa relação entre o S1 e o S2 e tem como produto esse A, que é a introdução do gozo na vida do sujeito, né? Pablo. Eu adorei a sequência, sobretudo a fala da colega, mas a veces não foi organizado, foi assim espontâneo a formação da sequência da mesa, o diálogo aparecer entre nós no final. Para nos lembrar que Freud já falava do Aqueronta, né? Rapidamente, sobre a questão de Mário do objeto como causa ou de desejo como mais de gozar. Jordana acabou de falar, é no discurso do mestre, sobretudo do capitalista, que a gente vê a função do A como mais de gozar. Aí onde não há o corte impossível. Agora, o discurso do mestre, a partir da renúncia, se produz o produto. A vezes eu me confundo, me gosto de separar o que é produto do que é efeito. Nessa aula, Lacan usa no mesmo sentido, efeito e produto. Eu gosto de colocar no lugar do lado esquerdo do discurso o efeito, como sujeito como um efeito, e o objeto como um produto, como que cai. A partir da renúncia, no discurso do mestre, o objeto cai como mais de gozar, entendo. Só a condição do esvaziamento disso, que pode encarnar como causa, como agente, no discurso do analista.
E talvez no discurso do analista, onde está o mais de gozar? Talvez esteja no produto como o significante que cai, aquele que de algum modo, homólogo ao objeto A. O que resta como o mais de gozar. O que eu sou, o garrapato, o nome de gozo que se dá ao final. Entendo que o mais de gozar cai no discurso do analista como produto. Não sim um ganho de saber a respeito disso. Do lado esquerdo, o que se ganha é algum saber aí sobre a verdade do que se é. Bom, só isso para dar palavras. Eu não vou falar. Quanto à primeira questão, que aparece para mim assim bem rapidamente, é um certo movimento, né, que parece que Lacan vai desenvolvendo de um excesso ou muito de teorização, passando por uma representação, então mostrando topologicamente aquilo que é de uma teoria para fazer entender melhor aquilo que ele vem trazendo. E como ele avança para o final do seu ensino, como de fato um discurso sem palavra, né? Como que agora, apenas com essas representações que ele já começa a construir, ele propunha dizer tudo. Então, foi isso que me fisgou, assim, que me ficou. Mário, essa questão, eu penso várias coisas sobre ela e eu acho que a gente não teria tempo aqui para desenvolver, mas também não tem uma coisa fechada. Esse objeto como mais de gozar, que me parece talvez seja mais enigmático, eu pensei como um Jordan. Ele surge, Lacan vai dizer que é só aqui, quando ele dá o objetual estatuto de mais de gozar, que o objetuar se torna de fato completo, se mostra como aquilo que realmente explica o que ele, né, pretendia com o uso do termo, né, do gozo. Mas eu precisaria de quadro e de alguns minutos aí para poder falar, que a gente não tem. Bom, muitas produções. Acredito que todo mundo aí, diabolicamente, ainda causado por diversos enigmas, sem a resposta do Beelzebub. Ainda vão ser outros seminários. A gente já tem algumas pistas, na verdade, porque a gente já trabalhou o 17. Então, algumas questões, Lacan, de alguma forma, vai reformulando ali. Por exemplo, essa questão da conexão que aparece, tem algo que Lacan recupera. Mas vamos ver se dessa vez a gente dorme e sonha com alguma pista, né? Não tivemos tantas aqui. Agradeço muito a Jordan, a Pablo e a produção do cartel, que foi maravilhosa. Graziela, pelo trabalho também belíssimo. Boa noite, gente.